começa a conversa. Bom dia, gente. Hoje é aula de sábado, 25/2/2023, pós-carnaval, pós-retiro. Hoje temos algumas coisas para compartilhar. Tivemos um retiro agora no carnaval, vamos falar dele também. Então, bastante coisa linda hoje. Mas para começar, a gente vai fazer um curso de milagres enquanto o pessoal vai chegando. A lição de hoje é a 56, mas eu vou falar só as lições dos 55, porque elas trazem para o 56, ok? Então, a lição 55, essas duas lições, elas são revisões, tá? Então, a 55 é a revisão da lição 21, 22, 23, 24 e 25. Essas lições do Curso em Milagres podem ser usadas também como afirmações. Então, você pode simplesmente usar essas afirmações durante o dia. Vai fazendo elas vão fazendo efeito mesmo você não entendendo, não aceitando, tá bom? Então, a revisão da lição 55. Eu estou determinado a ver as coisas de modo diferente. Então, à medida que o dia vai apresentando coisas e você fica encasquetado, fica magoado, não entende bem, as coisas não são do jeito que você gostaria que fosse, você vai falando isso para essas situações, para coisas passadas, né? A gente fica no ato repetido do passado, daí a gente fala, eu estou determinada a ver as coisas de modo diferente. Ou fala para essa situação, eu estou determinada a ver essa situação de forma diferente. Para uma pessoa, estou determinada a ver essa pessoa de um modo diferente. Estou determinada a ver o mundo de forma diferente. Então quando você fala isso, você dá um comando para sua mente e para o universo, entende? Porque se você fica só repetindo aquilo sempre, você está dando força para aquilo. Mas agora, quando você diz está determinado, isso abre para você ver a coisa de outra forma. E não precisa na hora você ver de forma diferente, só diz que está determinado. É uma instrução, né? Um comando, tá, gente? O que eu vejo é a revisão do 22, tá? Eu não vou ler as revisões, eu só ler a lição, tá? O que eu vejo é uma forma de vingança. Então, só repete isso também para essas situações. Tudo é uma forma de vingança. Toda vez que há uma reação, há uma mágoa, há uma atitude de raiva, tudo é uma vingança. E, inclusive, é minha. Eu estou me vingando de algo. E às vezes, claro que é inconsciente, eu nem sei do que. Estou me vingando, a gente já sabe lá dos meus pais, estou me vingando da sociedade, estou me vingando de um trauma, algo que aconteceu comigo. Mas eu estou me vingando em outra pessoa. Às vezes, muitas vezes, e a gente já sabe que é a maioria, aquilo que está acontecendo com essa pessoa no presente tem a ver com vingança do passado. E às vezes eu estou me vingando pelos meus antepassados também, pelos meus pais. Eu estou só representando. É tudo uma representação, que é a ilusão que o Curso Milagres fala. Revisão da 23. Eu posso escapar desse mundo desistindo dos meus pensamentos de ataque. Porque eu acho que estou me defendendo, mas na verdade, quando eu estou me defendendo ou penso que estou, eu estou atacando. Não tem como você defender sem atacar. Aí você acha que está sendo atacado, mas no final das contas você está atacando. Porque não tem como você se defender sem ataque. Basta olhar para uma guerra. Aqui eu indico também a leitura do livro Gita, Bhagavad Gita, tá, gente? Tem traduzido já para o português, né? Inclusive tem uma tradução maravilhosa, segundo Yogananda.
Bhagavad Gita segundo Yogananda, tá? Lá existe uma guerra, né, explicadas, Krishna e seu discípulo. É muito incrível quanto a gente aprende, tá? E então, qual é o ideal? Não é, Vanilda, então não vou me defender? Não, não é nem defender e nem atacar. O ideal é viver. Deixa. Se você está se defendendo, você está se defendendo do passado, nunca é do presente. A gente acha que é do presente, sempre é do passado. Então, à medida que você vai ficando no presente, você não se defende mais e nem ataca. Eu não percebo os meus maiores interesses. Então, tudo isso começa a cobrir os teus maiores interesses, os verdadeiros interesses. Tudo isso, a dor, o ataque, a defesa, vai obscurecendo as coisas mais importantes, né? Eu diria aqui alguns, né, meus, e eu acho que os de todos, que seria felicidade, viver, o amor. Então, esses ataques, essas defesas gastam uma energia e um tempo e uma visão desnecessária. E o último é, eu não sei para que serve coisa alguma. A gente acha que sabe. No fim, a gente não sabe nada, né? É bom dizer isso para a gente olhar de uma outra forma. Tá, então a de hoje é a lição 56, revisão da lição 26, 27, 28, 29 e a 30. Essas eu vou ler a revisão, tá? Então, ela vai revisar essas lições, mas essas lições já foram lidas lá atrás, elas são um pouco mais explicadas daí, né? Quem está acompanhando sabe como é. Então, a revisão da lição 26. Os meus pensamentos de ataque estão atacando a minha própria invulnerabilidade. Como posso conhecer quem sou, eu, se me vejo sob ataques constantes? A dor, a enfermidade, a perda, a idade e a morte parecem me ameaçar. Todas as minhas esperanças, desejos e planos parecem estar à mercê de um mundo que eu não posso controlar. No entanto, a segurança perfeita e a plenitude perfeita são a minha herança. Eu tenho tentado abandonar a minha herança em troca do mundo que eu vejo. Mas Deus a tem guardado em segurança para mim. Os meus próprios pensamentos reais me ensinarão o que ela é. Então, o objetivo das lições do Um Curso em Milagres é mostrar para você quais são os seus pensamentos verdadeiros. É eliminando todos esses pensamentos que não fazem sentido nenhum. Lição 27. Acima de tudo, eu quero ver. Essa, gente, é uma lição muito importante, tá? Então, usem ela o tempo todo, porque se você está sofrendo, se você está tendo uma doença, se você não está conseguindo resolver alguma situação, não consegue dar o próximo passo, sair do lugar, aquelas coisas todas, é porque você não está determinado a ver. Você realmente está mergulhado numa cegueira, mergulhado no escuro. Então você tem que falar. E por quê, né? A Maria está dizendo que é a afirmação dela. Por que você faz isso? Porque você tem medo, tá? Então, como que entra o renascimento aqui? O renascimento, junto com o Curso de Milagres, tem um poder enorme, porque o renascimento vai dar uma acelerada nesse processo. Um Curso de Milagres é maravilhoso? É, mas quando a gente entra com o renascimento junto, ele acelera, potencializa, vamos dizer assim, tá? Por quê? Nós estamos trabalhando a descoberta da origem do medo. A origem do medo, da raiva, da tristeza, do sofrimento. Aí, quando a gente descobre através do renascimento, respira, acessa, entende, libera, aí fica mais fácil dizer, acima de tudo, eu quero ver, porque não há mais medo.
medo de olhar para aquilo de novo, medo de passar por aquilo de novo, de não ser acolhido, de não ser entendido, de não ser aceito, aquelas coisas todas que vocês vão entender ao longo do curso, né? Então, vou ler a revisão dessa lição. Reconhecendo que o que eu vejo reflete o que penso que sou, me dou conta de que a visão é a minha maior necessidade. Porque eu estou tendo esses sentimentos porque eu penso que eu sou essas coisas. E também penso que o outro é, né? Então, quando eu permito, eu falo, dou o comando, acima de tudo, eu quero ver, aí tudo muda. O mundo que vejo testemunha a natureza amedrontadora da autoimagem que tenho feito. A síndrome do pânico está muito dentro disso. A pessoa vai acumulando medo, o pânico vai ficando maior, o medo vai ficando maior. O medo vai ficando maior, é só um pouquinho, pessoal, que tem gente aí que não está conseguindo entrar na aula. Acho que, vamos ver, a gente não está conseguindo entrar. Então, ela vai acumulando medo, né? Vai acumulando medo, e aquilo vai se tornando cada vez maior. Então, de uma certa forma, todos nós sofremos da síndrome do pânico, né? Quando os especialistas não conseguem entender, né, aquele pavor, aquele medo que as pessoas têm, eles dão o nome de síndrome do pânico. Mas primeiro que às vezes eles demoram bastante para falar sobre isso, para detectar isso. Segundo que isso não tem solução, que não seja você trabalhar o medo. Que síndrome do pânico é um medo profundo, mas isso você vai acumulando ao longo da vida. Por isso que o renascimento, gente, para resolução, liberação da síndrome do pânico, é muito eficiente, tá? E síndrome do pânico, muitas vezes vocês nem sabem que tem. Qualquer medo gera uma síndrome do pânico, tá? Mas eu só tenho medo de aranha. É síndrome do pânico, porque por trás desse medo de aranha tem outros medos, né? Medo de altura. Por isso que um homeopata pergunta, né? O médico alopata não pergunta, mas o homeopata pergunta: você tem medo de quê? E às vezes você nem se liga que tem medo, tá? Então, por que você tem medo? Porque você tem medo de ver. Então, essa lição é perfeita e o Renascimento também contribui com isso. Bom dia, quem está chegando, gente. Estou fazendo as lições do 100 até vocês chegarem. Então, o mundo que vejo testemunha a natureza amedrontadora da autoimagem que tenho feito. Se quero me lembrar quem sou, é essencial que eu deixe que essa imagem de mim mesmo se vá. Ao ser substituída pela verdade, a visão certamente me será dada. E com essa visão, olharei para o mundo e para mim mesmo com caridade e amor. E muitas vezes a visão que eu tenho sobre mim mesma, é que eu sou o que causa dor, o medo, né? Então eu começo a olhar para mim com amor, que eu sou caridade e amor como todos são. Foi feita uma imagem distorcida, né, de mim mesmo, por mim mesmo e por tudo que aconteceu. Revisão 28, né? Então, eu até indico essa aqui, a lição do 56, que depois, quem não fez, faça essas lições aí aos poucos, né? Vai revisando elas. Entra, aquela que mais chamou atenção, faça ela, algo assim, tá? A 28 é, acima de tudo, eu quero ver de modo diferente. Também é uma boa afirmação, porque além de eu querer ver, eu preciso ver de modo diferente. Eu tenho olhado para o mundo, para as pessoas, para tudo que acontece de um jeito. Agora, além de eu querer ver, eu quero ver de uma forma diferente, porque não adianta eu ver essa situação com medo, com raiva, com revolta, né? Ou olhar para mim assim. Então, eu quero ver de forma diferente também.
pedi, vos darei, né? O mundo que vejo mantém no lugar a minha autoimagem amedrontada e garante a sua continuidade. Se eu não mudar isso, vai ser sempre assim. Enquanto eu vejo o mundo tal como eu vejo agora, a verdade não entra na minha consciência. Por isso você tem que dar um comando. Eu quero ver e ainda quero ver de modo diferente, ok? Quero deixar que a porta por trás desse mundo seja aberta para mim, para que eu possa olhar para o que vem depois, para um mundo que reflete o amor de Deus. Inclusive naqueles que a gente odeia, naqueles que magoaram a gente, naqueles que nos feriram. É muito importante que a gente inclua tudo isso na guerra, em todo o sofrimento do mundo. 29, revisão. Deus está em tudo que eu vejo, inclusive em mim. É um bom desafio, né? Imagine que Deus está em mim. Quem sou eu para Deus estar em mim? Nós passamos a vida inteira, as religiões, as doutrinas, não só as religiões, como as doutrinas, as músicas, tudo, as conversas, disseram sempre que nós não somos merecedores, não somos merecedores do amor de Deus e nem imagine ser Deus, que nós somos frutos do pecado, né? Que nós somos o pecado, né, que só vamos alcançar isso no céu, então quer dizer, depois que morrer. Aí a gente vive para morrer, porque é lá que a gente vai encontrar o céu, ou a redenção, ou tudo isso, né? Então, nós temos muita informação, gente, para ser liberada. O curso é para isso também, o curso Milagres e o Renascimento, esse curso aqui. Então, a gente precisa liberar toda essa informação distorcida, que vai ser iniciada semana que vem com os traumas, 15 maiores traumas humanos. Nós vamos discorrer cada um e vai caindo fichas. É incrível esses traumas. Nesse curso eu quero me aprofundar mais, porque eu vejo que é muito importante vocês identificarem cada trauma, em que nível vocês estão refletindo neles, né? Então, a 29 é Deus está em tudo que eu vejo, em tudo, gente. E aí você começa a olhar para tudo, até uma formiguinha. Faz muito tempo que eu não mato nenhum mosquitinho. Filha, eu Porque, mandei uma mensagem pra você, eu quero escutar no teu telefone, que aqui tá tendo aula. porque a gente começa a olhar para aquela formiguinha, Deus está na formiguinha, Deus está numa abelhinha, Deus está o quê? Uma baratinha que a gente tem medo, tá em tudo, né? E aí, gente, quando a gente começa a olhar para esses seres, para tudo isso dessa forma, nada mais agride a gente, porque a gente inclui tudo isso no nosso mundo. A vibração conta muito. Aquela pessoa que você não gosta, você começa a dizer: Deus está nessa pessoa, Deus está em tudo que eu vejo. Aquela pessoa que te agride, ela não está agredindo a você, ela está agredindo ela mesma, não é com você. A gente vai descobrir que nossos pais, a nossa mãe não rejeitou a gente. Eles nem sabiam quem era nós quando a gente estava na barriga. Eles estavam rejeitando eles mesmos. Eles estavam dizendo que eles não eram capazes, que o mundo não aceitava, que eles não estavam preparados. Entende? A gente começa a olhar dessa forma e é verdade. Então, nada é contra a gente. Então, é fácil dizer: Deus está em tudo que eu vejo. Por trás de cada imagem que tenho feito, a verdade permanece imutável. Deus é Deus, o amor é o amor, a verdade é a verdade, independente do que você acha sobre isso. O que você pensa não importa. Sempre vai ser a verdade, Deus, as coisas de Deus são eternas. Elas nunca mudam. O que muda é o que a gente pensa sobre isso. Por trás de cada véu com que eu cobri a face do amor, a sua luz permanece inobscurecida. Além de todos os meus desejos insanos, está a minha vontade, unida à vontade do meu Pai. Deus ainda está em todo lugar e em tudo para sempre. E nós, que somos parte dele,
ainda olhamos para o que vem depois de todas as aparências e reconheceremos a verdade que está além de todas elas. Então, qual é o trabalho nosso? É tirar tudo que está na frente do amor, tudo que está na frente da verdade. Todo esse sofrimento que a gente sente, vê e acha que é a verdade, está só escondendo a verdade. Não tem nada de novo para acontecer no mundo de Deus e dentro da verdade. É eterno. Não há tempo. Não existe tempo para o amor. Não existe tempo para a verdade. Ah, amanhã será descoberto uma cura para o câncer. Isso é uma mentira. Porque só existe saúde. Só existe a perfeição. Entende? Será descoberto algo, uma cura para a mentira, porque é uma ilusão. A doença é uma ilusão. O Curso Milagres fala sobre isso com muita clareza. É muito importante vocês lerem a lição sobre a doença, né? Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está na minha mente. Deus, isso também é muito importante. Ah, eu sei, não sabe. A gente tem um programa que diz que Deus está lá longe. Está lá no céu, embora a gente está ouvindo aí agora mais recentemente, Deus está em mim, né? Eu sou Deus, mas de verdade a gente precisa chegar a esse ponto mesmo, de Deus estar na minha mente. Ele está, mas tem mais um monte de coisa na minha mente, coisas às vezes horríveis, amedrontadoras, né? Acusadoras, julgadoras. Então, como que eu vou ouvir a voz de Deus na minha mente? Se eu ainda estou com esse barulho todo. Então, a ideia é ficar no presente. A meditação serve para isso, para nos colocar aqui agora, sempre silenciando a mente, porque Deus está entre um pensamento e outro. Se você conseguir silenciar, você só vai ouvir Deus nesse espaço, porque senão você não consegue ouvir Ele. Você vai ouvir os teus pensamentos, as tuas impressões sobre tudo, menos sobre o que Deus pensa junto com você. Deus não está te dando nenhuma ordem ou Ele dizendo para você. Não, Ele pensa junto com você, porque você é Deus. Na minha própria mente, por trás de todos os meus pensamentos insanos de separação e ataque, está o conhecimento de que tudo é um para sempre. Não perdi o conhecimento de quem sou por tê-lo esquecido. Ele tem sido guardado para mim na mente de Deus, que não deixou os seus pensamentos. E eu, que estou entre eles, sou um com eles e um com ele. É esse espaço que a gente precisa encontrar. Nossa, eu não consigo entender nada disso, não consigo chegar nisso. É o nosso caminho aqui juntos fazermos isso. Nós vamos trabalhar, nós vamos caminhando em direção a isso. Vai chegar um momento que você, nem que seja por um momento, por um segundo que seja, quando você alcançar isso, você pelo menos sabe onde chegar. Isso é importante. A respiração é para isso. Muitas pessoas, ou todas, relatam que dentro de uma sessão de renascimento, além de tudo aquilo que acessam, quando liberas todas aquelas coisas, aqueles dores, aqueles sentimentos, no final, normalmente as pessoas entram nesse espaço. Mas eu gostaria de ficar o tempo todo nesse espaço. Eu vou dizer que eu acho que é um pouco difícil aqui, vivendo nessa dimensão que a gente está, né? Porque a gente está se relacionando com tudo o tempo todo, né? Mas a gente precisa saber onde é a nossa casa. E não é em algum lugar, é em nós mesmos. Para quando a gente precisar esse aconchego, conversar com Deus, a gente saiba onde chegar. É isso que importa. Então é para isso que serve tudo isso. É a paz de Deus, que a gente tanto fala. Essa é a mais importante. Então sejam bem-vindos, um bom dia. Começamos com o Curso Milagres, que é maravilhoso, né, gente? Eu amo. Tem gente aqui falando que ama também o Curso Milagres. Vamos ver. Essa frase, Deus está entre seus... Deus está entre seus pensamentos.
E mais ainda, entre um pensamento e outro, é naquele espaço que você consegue silenciar a mente. Então, um dos maiores objetivos é esse.